Como calcular suas chances de ganhar na loteria? Calculando as probabilidades de ganhar o Powerball. Entenda os cálculos envolvidos para encontrar as chances de ganhar qualquer jogo lotérico. Divida a quantidade de números pela quantidade total de números presentes. Se os números foram escolhidos a partir de um dado conjunto e a ordem não for importante, use a fórmula N, R, N-R. Displaystyle, frac, N, R, left, NR, right. Chave que fecha, chave que fecha, chave que fecha. Na fórmula N, displaystyle N, representa a quantidade total de números possíveis e R, displaystyle R, representa a quantidade de números escolhidos. O displaystyle é indicativo do cálculo fatorial, que para qualquer valor de n, displaystyle n, pode ser representado por n vezes n-1 vezes n-2. Displaystyle n, times, left, n1, right, times, left, n2, right, l dots, e assim por diante até chegar em 0, displaystyle 0. Por exemplo, 3, displaystyle 3, representa 3 vezes 2 vezes 1, displaystyle 3, times 2, times 1. Em um exemplo simples, imagine que você precise escolher dois números e que possa optar por valores entre 1, displaystyle 1, e 5, displaystyle 5. As chances de escolher os números certos vencedores estariam definidas por 5, 2, vezes 3, displaystyle, frac, 5, 2, times 3, chave que fecha, chave que fecha, chave que fecha, ponto. Isso poderia ser resolvido como 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 2 vezes 1, vezes 3 vezes 2 vezes 1. Displaystyle, frac, 5, times 4, times 3, times 2, times 1, left. 2, times 1, right. Times, left. 3, times 2, times 1, right. Chave que fecha, chave que fecha, chave que fecha. Que é igual a 12.012. Displaystyle, frac, 120, 12, ou 10. Displaystyle 10. Desse modo, as chances de ganhar esse jogo são de 1, displaystyle 1, em 10, displaystyle 10. Cálculos fatoriais podem ficar complexos, especialmente com números maiores. A maioria das calculadoras possui uma função fatorial para simplificar os cálculos. Como alternativa, você poderia ainda digitar o fatorial no Google, como 55. Displaystyle 55. Chave que fecha aspas. Por exemplo. E ele chegará à solução em seu lugar. Entenda as regras da loteria. A maioria das grandes loterias faz uso de regras similares. 5 a 6 números são escolhidos de uma grande amostra sem uma ordem específica. Os números não podem ser repetidos. Em alguns jogos, o número final é escolhido de um conjunto menor, como no estadunidense Powerball. No Powerball, 5 números são escolhidos de um grupo de 69, displaystyle 69, números possíveis. A seguir, para o único número final, um deles é escolhido entre 26, displaystyle 26, opções. Outros jogos podem pedir a você que escolha entre 5, 6 ou mais valores de um conjunto grande ou pequeno de números à sua disposição.
Para calcular as chances de ganhar, basta saber quantos são os números vencedores e o total de números possíveis. Insira os números na equação de probabilidade. A primeira parte do jogo exemplificado estipula as possibilidades nas quais 5 números poderiam ser escolhidos dos 69, displaystyle 69, valores únicos à disposição. Usando as regras do Powerball, a equação completa para os primeiros 5 números seriam 69, 5, 69 menos 5. Displaystyle, frac, 69. 5. Left. 69 a 5, right. Chave que fecha, chave que fecha, chave que fecha. O que pode ser simplificado para 69. 5 vezes 64. Displaystyle, frac, 69. 5. Time 64. Chave que fecha, chave que fecha, chave que fecha. Calcule as chances de escolher corretamente. Resolver essa equação é melhor feito em uma calculadora ou um buscador online, uma vez que se torna inconveniente escrever os números envolvidos entre os passos. O resultado indica que existem 11.238.513, displaystyle 11.238.513, combinações possíveis de 5 números em um conjunto de 69, displaystyle 69, valores possíveis. Isso indica que você terá uma chance em 11.238.513, displaystyle 11.238.513, de realizar a escolha correta. Para calcular as chances de escolher o último valor do Powerball corretamente, seria preciso completar a mesma equação usando os respectivos valores. Um número entre 26, displaystyle 26, possíveis. Como está efetuando apenas uma escolha, você não necessariamente terá que completar a equação por completo. A resposta será 26, displaystyle 26, porque existem apenas 26, displaystyle 26, formas diferentes, nas quais um valor pode ser escolhido de um conjunto contendo 26, displaystyle 26, números únicos. Multiplique para calcular as chances de ganhar o prêmio maior. Para calcular as chances de adivinhar os primeiros 5 números e o valor final corretamente a fim de ganhar o prêmio maior, multiplique as chances do primeiro. Uma em 11.238.513, displaystyle 11.238.513. Pelas chances do segundo. Uma em 26, displaystyle 26. A equação então ficará representada por 111.238.513 vezes 126, displaystyle, frac, 1, 11.238.513, times, frac, 1, 26. Assim sendo, as chances de escolher corretamente os primeiros 5 números e o valor final a fim de ganhar o prêmio maior equivalem a uma em 292.201.338, displaystyle 292.201.338. Determinando as chances de prêmios menores. Calcule as chances de ganhar o segundo prêmio. Voltando ao jogo anterior, você tem 5 números e um único número final.
Ao adivinhar todos os outros 5 corretamente e errar o número final, você ainda ganha o segundo prêmio. Se houver calculado as chances de ganhar o prêmio maior, você já sabe a probabilidade em acertar todos os 5 números corretamente é de 1 em 11.238.513. Display style 11.238.513. Para ganhar o segundo prêmio, seria preciso errar o número final. Caso já tenha calculado as chances de ganhar o prêmio maior, você saberá que a probabilidade em acertar o número final corretamente é de 1 em 26, display style 26. Assim sendo, as chances de errar o número final são de 25, display style 25, em 26, display style 26. Use a mesma equação com esses valores para determinar a probabilidade em ganhar o segundo prêmio. 111.238.513 vezes 2.526, display style frac 1, 11.238.513, times, frac 25, 26. Ao completar esse cálculo, você verá que as chances de ganhar o segundo prêmio são de 1 em 11.680.053,52, display style 11.688.053,52. Use uma equação expandida para encontrar as chances de outros prêmios. Para ganhar outros prêmios, você deve adivinhar alguns, mas não todos os números vencedores corretamente. Para definir a probabilidade, use uma equação na qual K, displaystyle K, representa os números escolhidos corretamente. R, displaystyle R, representa o total de números disponíveis e N, displaystyle N, representa a quantidade de números únicos dentre os quais serão extraídos 100 números. A fórmula fica da seguinte forma: R, K, vezes R menos K, vezes N menos R, N menos R, menos R menos K, vezes R menos K, displaystyle, frac, R, K, times, left, RK, right, times, frac, left, NR, right, left, left, NR, right, left, RK, right, right, times, left, RK, right, chave que fecha chave que fecha chave que fecha ponto. Como exemplo, você poderia usar os valores do jogo exemplificado para estipular as chances de adivinhar corretamente 3 de 5 números escolhidos do conjunto de 69, displaystyle 69, valores únicos. A equação ficaria da seguinte maneira: 5, 3, vezes 5 menos 3, vezes 69 menos 5, 69 menos 5, menos 5 menos 3, vezes 5 menos 3, displaystyle, frac, 5, 3, times, left, 5 a 3, right, times, frac, left, 69 a 5, right, left, left, 69 a 5, right, left, 5 a 3, right, right, times, left, 5 a 3, right, chave que fecha chave que fecha chave que fecha. O resultado da equação indica de quantas formas 3 números podem ser escolhidos corretamente.
Dentre os 5 especificados, as chances serão representadas por esse valor extraído do total. Solucione a equação para encontrar a probabilidade em adivinhar os números corretamente. Assim como a equação base. Essa é melhor resolvida sendo digitada completamente em uma calculadora ou em um buscador online. Seria difícil escrever alguns dos números envolvidos no cálculo, facilitando a presença de erros. No exemplo anterior, a probabilidade em adivinhar 3 dos 5 números escolhidos no Powerball seria igual a 20.060, displaystyle 20.060, em 11.238.513, displaystyle 11.238.513. Multiplique o resultado pelo valor do único número final para determinar as chances de ganhar o prêmio. Embora a fórmula passe a probabilidade de adivinhar apenas alguns dos valores corretamente, você ainda não levou o número final em consideração. Para encontrar a probabilidade real, multiplique o resultado pelas chances de se acertar ou não o número final, independente do valor que deseja encontrar. Se quiser calcular as chances para acertar apenas 3 dos 5 números corretamente e errar o número final, por exemplo, a equação seria 20,16011 238.513 vezes 2.526, displaystyle frac 20.160, 11.238.513, times, frac 25, 26. Ou de 1 em 579,76, displaystyle 579,76. Por outro lado, as chances de se acertar 3 dos 5 números e também o número final seriam de 20,16011, 238.513 vezes 126, displaystyle frac 20.160, 11.238.513, times, frac 1, 26. Ou de 1 em 14.494,11, displaystyle 14.494,11. Altere o número de valores acertados para outros prêmios. Depois de definida a fórmula, basta mudar o valor de K, displaystyle K, para chegar à probabilidade de conquistar os prêmios diferentes. De modo geral, as chances de ganhar diminuem à medida em que o valor de K, displaystyle K, aumenta. Se estiver calculando as chances para um jogo como o Powerball, não se esqueça de multiplicar o resultado pelo valor da loteria, calculando a probabilidade de outros prêmios. Calcule o retorno esperado de um bilhete de loteria. O retorno esperado define o que você poderia esperar receber, em teoria, ao comprar um único bilhete de loteria. Para calcular esse valor esperado, multiplique as chances de um prêmio específico pela quantidade paga. Ao fazê-lo para cada prêmio possível a ser vencido, você chegará em uma amplitude de retornos esperados. Para voltar ao exemplo do Powerball, o retorno esperado de um único bilhete de $2, displaystyle text, US, dólar, 2, equivaleria a $1,79, displaystyle text, US, dólar, 1,79, no máximo e a $1,35.
display style, text, US, dólar. 1,35, no mínimo. Tenha em mente que retorno esperado é apenas um termo usado na estatística. O pagamento real quase sempre será inferior ao retorno esperado calculado. Compare o custo de um bilhete único com o retorno esperado. Você pode determinar o benefício esperado de jogar na loteria comparando o retorno esperado ao custo do bilhete. Na maioria das vezes, o retorno esperado será menor que o custo do bilhete em questão. Você geralmente só obterá uma fração do valor esperado, ou até mesmo nada. Calcular essas chances o ajudará a determinar quais jogos terão o maior benefício esperado. Houve ocasiões, por exemplo, em que um jogo lotérico oferecia um bilhete com valor esperado idêntico ao custo. Ao jogá-lo, você conseguiria igualar essas probabilidades com o tempo. Determine o aumento na probabilidade ao jogar várias vezes. Jogar na loteria repetidamente. Você aumenta as chances de ganhar, mesmo que pouco. É mais fácil idealizar esse aumento como uma diminuição em sua probabilidade de perder. Se as suas chances de ganhar forem de 1 em 250 milhões, display style 250 milhões. Por exemplo, as chances de perder em uma jogada equivalem a 249.999, 999.250,000. 000, display style, frac. 249.999.999, 250 milhões. O que equivale a um número muito próximo de display style 0,999. Display style 0,999, L dots. Ao jogar duas vezes, esse valor é elevado ao quadrado. 249.999, 999.250,000. 000. 2. Display style, left. Frac. 249.999.999, 250 milhões, right. Acento circunflexo, 2. O que representa um distanciamento do número 1, display style 1. É, por isso, uma melhor chance de ganhar. Calcule o número de jogadas necessárias para ter boas chances de ganhar. A maioria dos jogadores de loteria está convencido de que aumenta a probabilidade de ganhar o prêmio se jogar o suficiente. Embora seja verdade que jogar mais aumenta as suas chances, é preciso muito tempo para que essa variação se torne significativa. Se você tinha uma chance em 250 milhões, display style 250 milhões, com uma jogada. Por exemplo, seriam necessárias aproximadamente 180, display style 180, milhões de jogadas para alcançar 50%, display style 50%, de chance de ganhar. Nesse ponto, se você comprar 10 bilhetes ao dia por 49.300, display style 49.300 anos, essa probabilidade de ganhar chega em 50%, display style 50%. Além disso, se finalmente houver chegado nesse ponto, você ainda assim não terá a vitória garantida caso tenha comprado 2 ingressos naquele dia.
as chances de ganhar ainda continuariam sendo iguais a 50%, displaystyle 50%, para cada um deles.